Numa floresta vivia um rato muito frágil. Ele tinha tanto medo da raposa, do lobo e até mesmo de si mesmo, que se o vento quebrasse um galho, ele se esconderia em um buraco. Por causa disso, todos os pequenos animais zombavam dele. Que assustado que ele está! Você tem medo até do vento. Você está tão assustado! Você é medroso! Você é medroso! Um dia, o camundongo se arrumou e foi ver o rei da selva, o leão. O leão havia acabado de almoçar e estava tirando uma soneca na frente da caverna. Os amigos do rato estavam curiosos para saber o que ele iria fazer lá. O rato, então, começou a subir a cauda do leão. Ele se levantou nas costas do leão e, com um olhar muito confiante no rosto, ele posou para seus amigos. Embora estivesse com muito medo, ele fazia de tudo para não transparecer. No momento, o leão acordou. E quando ele se sacudiu, o camundongo caiu. O rato e o leão ficaram cara a cara. Todos os outros animais estavam preocupados. Ah, não! O leão vai engolir o rato! Mas que coragem! Que coragem! O que você faz nas minhas costas? Rei da selva! Por favor, não me coma! Eu sou o mais assustado e o mais vulnerável de todos! Eu vivo a minha vida tremendo de medo! Até se uma folha cair de uma árvore, eu tenho medo! Eu não quero mais sentir todo esse medo! Você é o rei da selva, que com apenas um grande rugido, todos os animais te temem. Você poderia, por favor, me proteger e cuidar de mim? O leão ouviu o rato em silêncio. O rato estava imaginando qual seria sua resposta. E por que eu deveria te ajudar? Me dê uma boa razão para que eu não queira comer você. Sua ajuda será recompensada, prometo. Talvez um dia eu ajudarei você. Assim que o rato terminou de falar, o leão deu um enorme rugido. Como um rato tão pequeno como você pode ser de alguma ajuda para mim? Mas, vendo o pequeno rato tremer na frente dele, decidiu não comê-lo. Sorte sua eu não estar com fome. Agora, suma da minha frente! O rato correu e saiu de lá. Observando tudo o que estava acontecendo de longe, seus amigos ficaram realmente surpresos. Algum tempo se passou e o leão, com fome, começou a passear pela floresta. Mas ele não percebeu a armadilha dos caçadores e foi pego. Ficou pendurado no ar em uma grande rede. Ele tentou se libertar da rede, mas não conseguiu. E como era o rei da floresta, além de não querer pedir ajuda, se o fizesse, todos os caçadores ouviriam e viriam atrás dele. E então, não tendo opção, decidiu esperar. Enquanto isso, os outros animais que viviam na floresta perceberam o ocorrido. Mas ninguém poderia se aproximar dele. Enquanto passeava, o pequeno rato viu o leão e decidiu ajudá-lo. Começou a escalar a longa cauda do leão. E quando chegou à rede, começou a mastigá-la. Naquele momento, o coelho veio correndo ao lado deles. Ei, amigo, cuidado! Os caçadores estão vindo! Os outros animais que estavam reunidos, de repente,
começaram a correr quando ouviram a palavra caçador. Mas o rato continuou mastigando com persistência. No final, a rede foi rasgada e o leão caiu e se afastou. Vamos, pule nas minhas costas e vamos sair daqui. O rato saltou sobre o leão nas costas dele e fugiram de lá. Sem fôlego, o leão chegou na frente de sua caverna. Ele se ajoelhou e o camundongo saltou. Quando você me disse que um dia você poderia me ajudar, eu subestimei você. Eu pensei que você fosse um pequeno rato sem nenhum valor. Mas você salvou minha vida. Obrigado. Com todo prazer, meu rei. Você não precisa mais ter medo de mim. Na verdade, você não precisa temer mais nada, porque você é um rato muito corajoso. Se eu sou o rei da selva, de agora em diante, você é meu corajoso príncipe. O leão e o rato começaram a rir. E todos os animais que observavam de longe saíram e aplaudiram o corajoso rato. O leão e o rato se tornaram melhores amigos e a floresta viveu em paz para sempre. Era uma vez uma floresta cheia de animais que nunca havia sido visitada por nenhum humano. Todos os animais, embora de diferentes espécies, viviam em harmonia. Todos eles tinham características diferentes. Por exemplo, o macaco era o malcriado, o esquilo era o covarde, o leão era o corajoso, a gazela era a mais rápida, a tartaruga a mais lenta, a raposa a atrevida e as abelhas eram as mais trabalhadoras. O único animal que não se dava bem com nenhum outro era o corvo. Ele não gostava de dividir a sua comida. E às vezes, ele até roubava a comida de outros animais e saía voando. Todos os animais falavam sobre o egoísmo do corvo e que ele precisava aprender uma lição. Então, a raposa, a mais esperta, teve uma ideia. Rapazes, deixem comigo. Eu vou dar um jeito nesse corvo egoísta e ele nunca mais será arrogante desse jeito. Um dia, o corvo entrou na cidade para procurar comida. E ele voltou para a floresta com um grande pedaço de queijo na boca. E descansou em um galho. Observando de longe, a raposa fez um movimento para tirar o queijo da boca do corvo. A raposa chegou ao lado da árvore em que o corvo estava descansando. Naquele momento, ele estava pegando o queijo. Olá, meu amigo. O que você está comendo? Eu nunca vi esse tipo de comida. Ah, chama-se queijo. Os humanos comem isso. Adoraria saber o sabor disso. Poderia me dar um pedaço? Ah, sem chances. Você não imagina o trabalho que tive para pegar isso. E o que tem? Um dia eu te dou minha comida e estaremos quites. E por que eu comeria a sua comida nojenta? Esse queijo é muito especial e não se acha em qualquer lugar. Não importava o que ela dizia, a raposa não conseguia convencer o corvo a dividir sua comida. A raposa era esperta, mas o corvo não ficava atrás. Então, ela armou um outro plano. Ok, então coma. Eu não quero mais. Então, pelo menos, me deixe ficar olhando você comer esse queijo delicioso que você não quer dividir. Quando a raposa começou a subir na árvore, o corvo pegou o queijo e voou para um outro galho. Então, a raposa foi para baixo da outra árvore aonde o corvo estava, mas ele, mesmo assim, não queria dividir o seu queijo. A raposa, então, teve uma outra ideia. Quais seriam os maiores defeitos do corvo? Ele é orgulhoso e arrogante.
Talvez eu tire vantagem disso para conseguir o que eu quero. Ei, amigão, você sabe por que eu estou aqui embaixo? Para que o queijo não caísse, ele respondeu sem abrir seu bico. Por quê? Dizem que você tem a voz mais linda da floresta e que quando canta, todos os animais ficam hipnotizados. Quando o corvo ouviu isso, ele afofou as penas e começou a ficar todo orgulhoso de si. Cante uma canção para que eu possa ouvir a sua voz e contar para os meus amigos. A raposa finalmente encontrou o ponto fraco do corvo. E finalmente, quando o corvo, todo orgulhoso, abriu a boca para cantar, o queijo caiu do seu bico e, claro, a raposa foi hábil e o comeu. O corvo ficou atordoado e imóvel. Olha só, seu queijo caiu direto na minha boca e é delicioso. Devido à sua arrogância e orgulho, o corvo perdeu sua comida para a raposa. Então, amigo, o que você aprendeu? Você não deveria se achar maior do que realmente é. Não deveria acreditar em tudo que ouve. E nem sair dizendo que é o melhor. E não se esqueça, existem pessoas mais inteligentes. Depois que ele terminou de falar, a raposa foi embora para as profundezas da floresta. Daquele dia em diante, o corvo desistiu de ser arrogante e egoísta. Ele começou a ter boas relações com todos os outros animais e compartilhava toda a sua comida. Era uma vez um rato que morava na cidade grande e que decidiu viajar para visitar um amigo. Esse amigo morava no campo, em um lugar bem afastado do centro urbano. Depois de uma longa viagem, o rato da cidade finalmente chegou aonde seu amigo morava. Que cheiro horrível! Não sei como alguém consegue viver aqui. Depois de uma longa e cansativa caminhada, o rato da cidade finalmente chegou na casa do seu amigo. O rato do campo havia feito uma casa subterrânea, que era onde ele morava. Eu ainda não entendo como meu amigo consegue viver em um lugar tão ruim. O rato da cidade bateu na porta. O rato do campo abriu e ficou muito surpreso e feliz ao mesmo tempo ao ver o seu grande amigo que morava na cidade grande. Bem-vindo, meu amigo! O que te traz no outro lado da cidade? Estava cansado da vida na cidade. Decidi te fazer uma visita para ver como é a sua vida aqui. Mas parece que não é uma vida muito feliz. Imagina! Entra aqui que eu vou preparar algo gostoso para a gente comer. Os dois entraram na casa. O rato da cidade estava curioso para ver a casa por dentro, pois o rato do campo morava em uma casa escura e pequena, em um pequenino buraco. Que casa mais escura e pequena! Como você vive aqui? O rato do campo havia preparado algo para comer com seu amigo. Na mesa havia um pedaço de queijo, alface, cenoura e também grãos de milho. Vamos lá, meu amigo. Vamos aproveitar o jantar. O rato da cidade olhou tudo aquilo que havia na mesa e disse: Você chama isso de jantar? Lá na cidade, a gente tem muito mais do que esse tipo de comida. Temos bolos, salgados, variedades de queijos e carnes. Você encontra o que quiser na cidade. Depois que o rato da cidade terminou de comer, eles começaram a caminhar. O rato da cidade observava esse lugar onde os ratos moravam e não gostava do que via de jeito nenhum. Esse tipo de lugar não foi feito para mim mesmo. É muito sujo e chato. Você tem que visitar a minha casa algum dia. Eu vou te levar para passear por lá. Você verá. Tenho certeza que não vai querer voltar. Depois que o rato da cidade partiu, o rato do campo começou a pensar. E decidiu, então, ir visitar seu amigo na cidade. Então, arrumou sua mala e partiu rumo à cidade grande. Depois de um longo tempo viajando, finalmente chegou no centro urbano. O rato do campo, então, conseguiu chegar na casa onde o seu amigo tinha indicado.
O rato da cidade morava em um grande apartamento. O rato do campo ficou chocado quando ele viu aonde seu amigo morava. Essa casa enorme é sua? Não exatamente. Eu divido essa casa com os proprietários. Eu estou com muita fome. Vamos comer aquele banquete que você disse que preparou. O rato da cidade entrou na cozinha, abriu a porta da geladeira e lá estava queijos, carnes e uma variedade de legumes e frutas. Então, colocou-os na mesa e começaram a comer. Foi quando ouviram um gato miar. O rato da cidade pulou e disse: Ah, não! O gato da casa nos ouviu conversar. Temos que nos esconder. Me siga! Os ratos, então, para fugir, entraram em um buraco na parede. Sem fôlego, o rato do campo perguntou: Você vive na mesma casa que um gato? Não é perigoso? Claro que é. Mas esse é o preço que tenho que pagar para viver em uma casa luxuosa como essa. Depois de algum tempo, o gato foi embora da cozinha e eles saíram do buraco e continuaram a comer. Pouco tempo depois, eles ouviram a porta da rua se abrir e o rato entrou em pânico. Vamos nos esconder! O proprietário chegou e ele não pode ver a gente aqui! Os ratos novamente saíram correndo e se esconderam no buraco da parede. O rato do campo perguntou: Até agora não entendi porque a gente se escondeu. A dona da casa não sabe que você mora aqui? Claro que ela não sabe. Pessoas são muito perigosas. Como você consegue viver nessa casa? Bom, tem dias que realmente eu não fico feliz em viver dessa forma. Mas, por outro lado, eu como o que eu quero e quando eu quero. Está seguro agora. Vamos continuar a comer. O rato do campo, então, saiu do buraco e foi caminhando para a porta, reclamando. Não, obrigado, amigo. Eu perdi o meu apetite. Passei muito medo aqui. Eu estou indo embora. Aonde você está indo? Vou voltar para casa. Eu posso não ser rico, mas eu vivo em paz e com liberdade. Prefiro viver dessa forma e me sentir livre do que ficar com medo o tempo todo. E então o rato do campo voltou para o seu estilo de vida simples e continuou a viver feliz como sempre. E ele nunca mais voltou para a cidade, não. Era uma vez uma raposa muito egoísta e safada que vivia em uma floresta distante. Como ela sempre tentava tirar vantagem de tudo, os animais não confiavam mais na raposa. E ninguém queria ser mais amigo dela. Depois de um tempo sem amigos, a raposa decidiu se mudar para uma caverna nas montanhas, perto da floresta. Um dia, em sua viagem para os países frios, uma cegonha apareceu. A raposa ficou muito feliz, pois finalmente poderia ter um amigo, e imediatamente foi falar com a cegonha. Bem-vinda, amiga cegonha. Vamos ser amigos? Claro, mas você é a raposa safada. Como eu vou acreditar em você? Pode confiar sim. Não tenho amigos por aqui. E acredito que possamos ser melhores amigos. Depois de algum tempo, cansada de comer sozinha, a raposa convidou a sua vizinha cegonha para jantar. Feliz com o convite, a cegonha foi alegre na casa da raposa. A sopa que a raposa tinha preparado parecia estar deliciosa. Depois de colocar à mesa, a raposa despejou a sopa em 2 grandes tigelas. A cegonha sentou à mesa e a raposa sentou bem na frente dela. Bom apetite! Espero que goste da sopa. A raposa estava se deliciando com a sopa. Mas a cegonha não conseguia tomar a sopa por causa do formato da tigela. A única coisa que ela conseguia comer era alguns grãos de arroz que seu bico conseguia pegar, enquanto que a raposa matava sua fome com aquela sopa deliciosa na tigela, que era própria para sua boca. Pensando que a raposa não se importava com ela, a cegonha ficou muito chateada e triste. Mas, como era visita,
não quis ser antipática e permaneceu calada. Eu tenho que ir, meu amigo. Obrigada pelo jantar. Mas você ainda não terminou. Você não gostou? Deixa quieto. Eu tomo a sua sopa. E quando a cegonha estava indo embora, a raposa ainda se aproveitou e começou a tomar a sopa da tigela da cegonha. A cegonha, então, foi para sua casa, mas não conseguia dormir, porque ainda estava com o estômago roncando de fome e chateada com a raposa, sua vizinha. Nós somos animais bem diferentes. A raposa tem que entender isso e aceitar. Mas como? Depois de pensar um pouco, ela teve uma ideia. Ela decidiu que iria ensinar uma boa lição para a raposa. E na manhã seguinte, muito contente, convidou a vizinha para jantar na casa dela. A raposa, claro, ficou muito feliz com o convite e o aceitou. Muito obrigado, vizinha. Estou feliz com a sua amizade. Depois de preparar a comida, a cegonha separou uma tigela longa e fina para ela e outra para sua amiga raposa. A cegonha preparou o arroz e depois colocou a mesa para o jantar. Ela também colocou a água em uma garrafa bem longa e depois de pouco tempo, a raposa chegou. Estou faminto, minha amiga. Vamos começar a comer logo. Os amigos, então, sentaram à mesa para comer. Bom apetite, amigo. A raposa tentava comer naquela tigela fina e comprida, mas não conseguia. Nem tomar água ela podia. A cegonha, por outro lado, facilmente comia sua comida naquela tigela, com seu longo bico. Enquanto a raposa tentava com o garfo pegar um pouco de arroz, a cegonha terminou de comer toda a sua comida. E percebendo a dificuldade da raposa, perguntou: Querido amigo, você não está comendo. Você não gostou? Se eu pudesse comer, iria gostar. Mas tigela não é para raposas. Com seu longo bico, você consegue comer nela. Com a minha boca, é bem difícil. E ficou esperando ansiosamente a resposta. Meu grande amigo, você se lembra que eu saí com fome daquele último jantar na sua casa? Foi porque você usou tigelas que não eram compatíveis com o meu bico. Então eu não consegui comer. Foi quando finalmente a raposa percebeu seu erro e ficou realmente muito triste por ter dado tigelas grandes e largas para sua amiga cegonha. Eu te peço desculpas, amiga. Eu não percebi que você não conseguiria comer naquelas tigelas. Tudo bem, amiga raposa. Pelo menos agora você me entendeu. Temos que aprender a respeitar as nossas diferenças. Depois disso, a cegonha então trouxe um prato largo para que a raposa pudesse comer com facilidade e serviu a visita. Assim, a raposa pôde se deliciar com a comida. Quando era hora de ir embora, a raposa teve uma ideia. Ei, cegonha! Deixe-me levar uma tigela para sua casa. Então, quando vier comer, não terá problemas, pois usará a sua tigela. Seu apelido de raposa esperta tinha um motivo. Se você usar sua inteligência para coisas boas como essa, você e as pessoas ao seu redor ficarão muito mais felizes. A raposa e a cegonha começaram a rir alegremente. Meses se passaram. Antes de continuar a sua viagem para climas mais amenos, a cegonha foi se despedir da sua vizinha raposa. Sozinha novamente, ela decidiu voltar para a floresta, mas nunca se esqueceu da lição que aprendeu com a cegonha. Depois disso, nunca mais foi egoísta e virou amiga de todos os animais. O boi e o sapo. Era uma vez um pequeno boi que vivia perto de um lago. Esse pequeno boi era muito infeliz, pois ele era o menor dos bois que viviam na fazenda. Ele sempre reclamava disso e, mais uma vez, foi desabafar com o seu amigo cachorro. Eu sou o menor boi da fazenda e eu acho que eu sou o menor boi do mundo. E eu não tenho como mudar isso. Não comece de novo, amigo.
Você me parece ser um boi muito esperto e robusto. Além disso, não tem como todos os animais serem do mesmo tamanho, não é mesmo? Sim, não temos que ser todos do mesmo tamanho, mas porque eu não sou o maior. Olhe, eu sei que eu não sou o maior cachorro do mundo. Eu sei também que existem muitos cachorros maiores do que eu, mas eu não ligo para isso. Sou feliz do jeito que eu sou. Mas eu não sou. No lago bem próximo da fazenda, onde o pequeno boi morava, vivia um sapo que era muito arrogante. Esse sapo adorava se gabar para seus amigos porque ele era o maior sapo das redondezas e se orgulhava muito disso. Crack! Eu sou o maior sapo desse lago. E por isso agora eu sou o rei. A partir de agora todo mundo me chamará de Vossa Majestade. Não existe nenhuma regra aqui no lago que diz isso. Mas a gente não precisa de nenhum rei. Por que não? Toda a terra tem um rei. Por exemplo, o leão é o rei da selva. Sim, mas o leão não é o maior animal da floresta. O elefante é bem maior do que ele. Então o sapo arrogante teve que pensar em uma resposta. Mas logo retrucou seu amigo com a arrogância de sempre. Aqui não é a selva, e você não é um elefante. Eu sou o rei, e pronto. Os outros sapos haviam conversado entre eles e chegado à conclusão que precisariam ensinar uma lição ao sapo arrogante, mas ainda não sabiam como fazer isso. Um dia, quando os sapos estavam nadando no lago, viram o pequeno boi sozinho, pastando no outro lado do lago. Nunca na vida deles, eles tinham visto um animal tão grande. Uau! Que animal gigante! E bem naquele momento, tiveram uma ótima ideia. Bom, se o sapo está falando que o maior animal deve ser o rei, então esse é o rei. Os sapos imediatamente foram falar com o boi. Eles contaram o que estava acontecendo e pediram uma ajuda. Sim, mas eu sou um boi pequeno. Como eu posso te ajudar? Você é um animal pequeno? Você não precisa fazer nada. Nós somente vamos trazer um amigo que é muito cheio de si. Deixe o resto para nós. Ok, mas eu tenho que voltar para a fazenda, senão o dono vai se preocupar. No dia seguinte, os sapos foram falar com o sapo arrogante, que, como sempre, estava todo cheio de si. E mencionaram que tinha um animal gigante no outro lado do lago. Ele quer conhecer você. Ok, então me mostre quem é esse tal de animal gigante. Os sapos, então, foram até a outra margem do lago. E o boi estava os esperando, como haviam combinado. O sapo arrogante, quando viu o tamanho do boi, engoliu em seco. Mas, claro, não demonstrou nada aos seus amigos. Então você é o animal gigante que quer ser rei desse lago? O boi queria falar alguma coisa, mas a rã começou a falar. Não foi você que disse que o maior animal seria o rei? Vejo que o boi é o maior, então ele deve ser o rei. Ah, eu posso ser grande como ele. Ah, é? E como vai fazer isso? Enquanto os sapos conversavam entre eles, o sapo arrogante começou a ficar ainda mais cheio de si, pois essa era a primeira vez que os outros sapos falavam sobre o quanto ele era grande. Agora observe como eu consigo crescer. E então o sapo arrogante começou a inflar. Crack! Eu já estou do tamanho do boi? Crack! Não! E depois, um pouco mais. Crack! E agora? Eu estou tão grande quanto ele? Não! E mais uma vez, o sapo inflou. E não conseguia nem falar. Ele só ficava olhando, esperando a aprovação dos outros sapos. Todos os outros começaram a gargalhar. Você não é tão grande assim! E o sapo arrogante inflou ainda mais, e mais, e mais, até virar um balão. E surpreso, o boi olhava para o sapo arrogante.
O sapo arrogante agora estava tão cheio que nem se parecia mais com um sapo. E então seu corpo começou a flutuar e subir. Em um momento, ele até conseguiu chegar na altura do boi, mas então quis ficar ainda maior e começou a se esforçar ainda mais. E foi flutuando para cima, e cada vez mais para cima, até... Essa foi uma grande lição. Os sapos e o boi ficaram olhando, admirados com o que estava acontecendo. E eles ficaram muito tristes pelo que havia acontecido com o sapo. E o boi, aprendendo a lição, nunca mais reclamou de ser o menor boi da fazenda. E finalmente ficou feliz de ser quem ele realmente era.